Oi, 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 boa noite, tudo bem, gente? Então, hoje nós vamos dar início aí a uma aula rápida, tá? Nós vamos falar sobre o sistema TimeWise 3D e também sobre o relançamento, né? Que é a terceira vez que ela veio para o Brasil, que é a nossa loção firmadora. Só que agora ela tem uma novidade e a gente vai entender sobre isso já já, tá? Por que que hoje nós estamos com essa carinha limpa aqui, né? Porque a gente vai fazer na prática, o passo a passo. Nada melhor do que explicar fazendo, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para que a gente consiga interagir, né? Um pouquinho mais, e para que vocês consigam também acompanhar aí comigo sobre o que eu tô fazendo e o que eu tô vendo, né? Aqui, gente, prontinho, já achei. Então, hoje a gente vai começar falando sobre o quê? Sobre o sistema TimeWise 3D, o complexo 3D, tá? Então, o kit, né, o nosso sistema completo, ele contém aí 5 produtos que a gente já conhece muito bem, que é o gel de limpeza, ok? Depois do gel de limpeza, nós temos o hidratante. Por que que eu trouxe o hidratante? Porque o meu acabou, tá só no restinho, e eu quis fazer questão de abrir um novo, tá? Porém, esse eu abri na versão normal a seca e já vou explicar o porquê para vocês. Embora o gel seja para mista e oleosa, tá? O nosso fator de proteção 30, o nosso gel de recuperação noturno e o nosso querido creme de área de óleos. Então, o sistema completo, ele tem aí 5 produtinhos, tá? Vamos conhecer um pouquinho melhor deles ou relembrar um pouquinho melhor sobre esse sistema bem completo, tá? Antes de mais nada, eu vou descer um pouquinho mais a tela aqui para explicar o que muita gente ainda tem dúvida. Por que que se chama Sistema TimeWise 3D, com complexo 3D, né? Então, assim, potencializa cada produto TimeWise com 3 dimensões. Então, o 3D nada mais é do que as 3 dimensões, tá? Que ele suporta, que ele ajuda na nossa pele. O primeiro deles, o que que ele faz? O primeiro D dos 3, ele defende dos radicais livres, tá? Nocivos à nossa pele. Então, tudo que é causado pelo sol, poluição, tudo aquilo que vem de fator externo na nossa pele, então, assim, ele defende, tá? Então, ele vai ajudar aqui. Vamos ler juntas isso. Então, ele defende dos radicais livres nocivos à pele causado pelo sol e pela poluição através de antioxidantes poderosos. Tudo que é antioxidante, gente, é anti-idade, tá? Que proporcionam proteção através de resveratrol encapsulado e da vitamina B3, tá? Então, o que que ele faz? Ele reduz os radicais livres causados pela luz azul em 29%. Então, ele ajuda a proteger. O que que é a luz azul? Celular, computador, LED, tudo aquilo que afeta, tudo aquilo que atinge, né, de cara assim para a nossa pele, ok? O segundo D, o que que ele faz? O primeiro defende, o segundo D, ele detém. Então, ele detém o aspecto do envelhecimento precoce da nossa pele por meio de um peptídeo anti-idade. Então, hoje, se você pôr aí no teu GPT, se você pôr em qualquer lugar aí o teu pesquisar, né, na internet sobre peptídeo, gente, é a moda do momento.
E eu já falo para vocês, são anos e anos e anos a fio que a Mary Kay ela já trabalha com peptídeos especiais, né? Então, assim, ele vai fazer o que através desse peptídeo? Ele vai agir contra o aspecto de ele é envelhecimento precoce, por isso que ele faz esse peptídeo anti-idade. E o resveratrol encapsulado, ele vai fazer o quê? Ele vai dar suporte para o colágeno da pele, mantendo a pele mais preenchida e mais resistente. Então, é bem importante que vocês decorem, que vocês saibam o que é esse 3D, tá? E o terceiro D é que ele devolve sinais de uma pele mais luminosa, mais uniforme, por meio da niacinamida, que além de forte e saudável, com o auxílio da niacinamida ao resveratrol encapsulado e o peptídeo anti-idade, a gente nota, assim, visível, até aqui fala 4 semanas, mas eu já falo em 2 semanas, a gente melhora até o tom da pele, tá? Então, a niacinamida, ela ajuda a homogeneizar até o tom da pele, por isso que, assim, muitas pessoas falam, eu melhorei do melasma, né? A gente indica justamente para melhora do tom da pele. O melasma, ele não tem cura, tá? A gente vai falar disso também. Porém, o que que a gente faz? A gente consegue dissipar essa mancha, a gente consegue abrir ela com o uso contínuo, né? Contínuo, gente. Então, aqui a gente está falando de prevenção. Então, tudo que a gente previne, a gente não trata lá na frente, tá? Então, ficou claro os 3D, né? Defende, detém e devolve. Por isso que se chama complexo Time-Wise 3D, ok? Redução das linhas de expressão e rugas, comprovado, tá? Esse é um dos fatores que o sistema TimeWise ele nos favorece. Maior firmeza da nossa pele, comprovado também, tá? Isso é real. Devolve a luminosidade natural. Maior hidratação. Por que que a gente vai chegar aqui na maior hidratação? O gel de limpeza, o 4 em 1, antigamente, né? Hoje nós temos o novo gel de limpeza, mas há bem pouco tempo atrás nós tínhamos ele em 3 em 1, tá? Que já era bom, mas a Mary Kay ela sempre consegue fazer ficar melhor, né? Então, o 4 em 1, o que que ele faz? Ele limpa a pele, tá? Então, ele já vai servir como um gel de limpeza mesmo, então ele já vai limpar a pele. Ele limpa, ele esfolia, tá? Então, ele tem microcristais polidos nos ingredientes dele. O que que é polido, Patrícia? É polido porque ele não tem ponta, então ele é arredondado, então ele não machuca a pele. Então, quando faz essa leve esfoliação 2 vezes por dia, ele não machuca a pele. Então, esse polido quer dizer que ele vai remover só aquilo que ele precisa mesmo, de impureza, ajudar ali no processo também de células mortas, tá? Então, por isso que ele tem esse microcristal polido. Então, ele limpa, ele esfolia a pele, ele já tem tônico na fórmula. Então, ele vai ajudar a tonificar a pele. O que que o tônico faz? O tônico ajuda a minimizar os poros, né? E deixar a pele mais sequinha, principalmente para quem tem a pele aí mais puxando para mista, para oleosa, né? Então, aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver. Desse lado ele é roxinho, né? Quando a faixinha de trás é roxinha, então ele é para pele mista e oleosa, tá? Quando a faixinha de trás é rosinha, ele vai ser para pele normal a seca. Então é bem importante a gente saber essa diferença também, ok? Então vamos lá? Limpa a pele, esfolia, tonifica a pele e devolve a luminosidade natural da pele. Então, a gente está nessa sequência aqui, tá? Quando a gente fala de uma maior hidratação, esse é o primeiro passo, tá? Eu acho que eu já vou fazer para vocês, porque daí a gente já vai, né, ir no segmento aí, ok? Deixa eu prender o cabelão. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer esse processo? O gel de limpeza, ele é realmente um gelzinho, tá? Então, a gente pega uma quantidade assim, ó, um pouquinho maior do que um grão de feijão, aplica assim, ó, no rosto, bem simples, né? Eu gosto mesmo de aplicar no chuveiro, ali na ducha, quando vou tomar banho à noite, ou de manhã ali, né? Antes de escovar os dentes. Eu tenho o sprayzinho de água aqui, ó, então eu vou abrir ele, vou passar um pouco na minha mão e vou passar diretamente no rosto, tá? Então, assim, a gente vai lavar realmente como se eu tivesse ali no lavabo, no chuveiro, tá?
Então, ele vai fazer uma espuminha. E a diferença do gel de pele mista e oleosa para o normal a seca, é do normal a seca ele é um creme, tá, gente? Ele não é um gelzinho. Então, ele é um cremezinho branquinho, mas ele faz essa mesma função, ok? Patrícia, pode passar no olho? Pode. Você pode passar no olho também. Claro que, se a pessoa está de maquiagem, se a pessoa ela está com uma pele que necessita de um maior, né? De uma maior limpeza, primeiro ela vai fazer o quê? Ela vai usar aqui, ó, o demaquilante bifásico, chacoalhar ele, remover da parte dos olhos e depois da parte da boca, e depois o restante, tá? Então, eu só vou umedecer o pano aqui para eu conseguir tirar ele melhor, remover todo ele, tá? Para não precisar lavar, né? O correto, claro, é a gente fazer essa higienização com água em abundante, mas quando a gente está fazendo uma sessão de cuidados com a pele, quando a gente está em algum local que não pode ser feito, não tem problema, desde que a gente faça a remoção completa dele também, tá? Vou tirar aqui para vocês verem em tempo real, tá, gente? Eu gosto de testar, de fazer, de ensinar mesmo, tudo na prática. Então, ó, fiz a remoção dele. Então, só nesse processo de lavar o rosto, e lembrando que tudo que a gente usa no rosto, a gente desce para o colo também, tá? É muito importante. O colo, ele entrega muito a nossa idade. Ó, rosto limpinho, já, ok? A gente vai agora, então, para maior hidratação. Essa maior hidratação, por que que ela é uma maior hidratação? Eu chamo ele de hidratante inteligente, tá? O segundo passo, então, do nosso kit é o hidratante. Hidratação inteligente por quê? Porque ele devolve água no nosso organismo por até 12 horas, por 12 horas, tá? Então, geralmente, quando a gente compra um hidratante no mercado, na farmácia, manipulado, ou hidratante, enfim, independente, né? A gente precisa estar muito atento. Tem muito hidratante bom no mercado, mas também tem muito hidratante que não é bom. A gente precisa estar muito atento ao quê? A quantidade de tempo que ele permite a hidratação na pele. Porque não adianta você ali comprar o melhor hidratante do mundo e você passa, ele vai te dar ali uma hidratação por 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ele não te dá esse respaldo de 24 horas no rosto, tá? Então, o nosso hidratante a gente aplica 2 vezes, por quê? Porque ele dissolve, ele vai soltando devagarinho a água no organismo. Ele não chega ali e não dá aquele boom de hidratação. Então, devagarinho ele vai entrando na nossa pele, ó, um pouquinho aqui. Área de olho precisa? Não, porque a gente vai entrar depois com a hidratação dessa região, tá? Então, ó, testa, a gente vai passando sempre com carinho, com cuidado, tá? Não precisa esfregar demais, a gente vai fazer uma absorção normal. Sempre que tu for fazer, ó, tenta puxar para cima, tá? Para ajudar aí também, né, no processo. E aqui também, ó, sempre uma massagenzinha para cima, ajuda a gravidade, né? Ok? Então, a gente fez esse processo de hidratação. Então, ele vai soltar essa água no meu organismo por até 12 horas. Então, até amanhã, na hora de reaplicar o produto, a gente sabe que o hidratante ainda vai estar agindo na minha pele, tá? Eu tô aplicando como se eu fosse fazer uma aplicação do dia, tá, gente? Eu ainda vou tomar banho, então eu ainda vou lavar o rosto novamente, mas é um processo assim para ensiná-los, tá? Terceiro passo, o nosso fator de proteção. Também um pouquinho, porque ele é super concentrado, tá? Então, a gente faz o mesmo processo de aplicação, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Ele rende bastante, tá? E ele é o fator de proteção 30. Por que, Patrício, 30 e não 40 e não 50? Por que que a Mary Kay, na linha de cuidados, ó, sempre para cima também, tá? Não precisa esfregar tanto, porque ele penetra super bem na pele, ok? Sempre no pescoço. Sobrou um pouquinho, ó, pode pôr na pálpebra também, tá?
Essa região é a região que a gente mais precisa cuidar, tá? Então, assim, por que 30 e não 40 e não 50? O que que muda do 30 para o 40? É 1, alguma coisa. O que que muda do 40 para o 50? É 1, alguma coisa. Nem isso, tá? Não dá nem isso mesmo. Mas é a quantidade de tempo de aplicação. Então, o 30 é a cada 4 horas, 4 horas e meia, para você precisar fazer a reaplicação dele, tá? O 40 vai mudar meia hora. O 50 vai mudar mais meia hora. Agora, se você, claro, vai ter uma exposição ao sol, praia, piscina, você precisa fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer alguma coisa, né? Tá num parque, você vai precisar de um bloqueador daí, né? Então não é um fator de proteção, aí é um bloqueador solar. Aí é um pouquinho diferente, tá? Aí a Mary Kay não trabalha com a linha de bloqueador solar, tá? Então vamos lá. A gente lavou o rosto, a gente fez todo o processo do passo 1, a gente hidratou com hidratante, né? Que é o inteligente, a gente passou o fator de proteção, e agora o quarto passo do dia é o área de olhos, tá? Então, o área de olhos, ele já tem esse biquinho, que ele é super prático, e a gente vai aplicar assim, ó. Pontinho, 2, 3 pontinho, 1, 2, 3 pontinhos. Ó, vai e volta, passa em cima da pálpebra móvel também, ó, vai e volta. E a gente faz essa absorção. Só nesse processo aqui, a gente trata e previne olheira, trata e previne pálpebra caída, a gente trata e previne linha de expressão, tá? Então, assim, é o completo do sistema que a gente está usando, ok? Ele melhora automaticamente a textura da nossa pele e a aparência geral. Você pode perceber que na primeira vez que você passa, a tua pele ela já fica mais gostosa, a tua pele ela já fica mais apetitosa, agradável. Então, vocês podem, né, dar o nome aí que vocês gostam. Eu já realmente já falo que a pele ela fica mais agradável, né? A gente já sente a tonacidade da pele mudando, tá? Esse é o passo do dia que eu fiz. À noite, a gente vai fazer o quê? O gel de limpeza. O segundo passo noturno é esse aqui, ó. Ele é o gel, tá? De recuperação noturna, tá? Então, vocês podem ver bem pertinho aqui, ó, que ele tem essas bolinhas, eles são perolazinhas e cápsulas de celulose, que eu até vou passar um videozinho para vocês entenderem mais. Ele tem peptídeos especiais, tem vitaminas que conforme eu aperto o pump, ó, ele estoura na hora a vitamina, por isso que ele é um frasco de vidro, tá? Ele é bem suave, assim, ele é bem agradável de se usar. Então, conforme eu aperto, ele estoura e você aplica a vitamina fresca no rosto. Esse aqui, ele faz esse processo enquanto você dorme, ele joga a tua pele lá para cima. A gente já sente na primeira aplicação que ele faz esse efeito up, assim, sabe? Então, ele recupera a tua pele enquanto você dorme. Então, você lava com gel de limpeza, usa o gel de recuperação noturno, depois hidrata, depois do gel de recuperação noturno, hidrata, tá? E, por último, sempre o cremezinho área de olhos. Tem, né? Esse não, porque esse não incomoda os olhos, mas tem gente que gosta de aplicar o creme de área de olhos antes do hidratante e antes do fator de proteção. Tá tudo bem. A ordem dos tratores não altera o viaduto, como se diz que a ordem dos fatores não altera os produtos. Mas é isso mesmo, tá? A gente segue na sequência aí. Se tiver dúvida, depois vocês podem me mandar um oizinho, vocês podem ir perguntando, sem problema nenhum, tá? Então, o sistema Time-Wise é onde o cuidado da pele encontra o autocuidado para ajudar a pele a ter uma aparência melhor por mais tempo, ok? Então, com apenas 3 etapas. Ele vai ajudar a suprir a necessidade crítica da pele durante o dia e durante a noite, ao mesmo tempo em que adiciona uma dupla infusão hidratante do complexo Time-Wise 3D, tanto de dia quanto à noite. Então, é por isso que essa fusão ela é necessária. Porque não adianta eu tratar só de dia e também não fazer esse processo à noite. Não adianta eu tratar só à noite e não também fazer esse processo de dia, né? Então, é uma dupla infusão. Uma coisa mexe com a outra, então as duas juntas se complementam, tá? Após 12 semanas de uso, 12 semanas são 4, 8, 2 meses e meio praticamente,
98% das pessoas que tiveram, né, o acesso e fizeram o teste com esses produtos, eles tiveram uma melhora de 37% nas linhas finas de expressão. Olha, né? Então, assim, é uma porcentagem alta. 98%, 98 é quase 100, gente, né? Então, dos 2% é sempre de quebra, né? Tiveram um aumento de 51% na firmeza da pele. A firmeza da pele é para não deixá-la cair, né? Então, é esse o aspecto, esse é o efeito up, principalmente que o noturno dá na nossa pele. E 78% tiveram uma melhora de 20% na aparência de ruga. Gente, quando a gente já tá com uma ruga ou estática ou ruga mesmo mais profunda, a gente sabe que é preenchimento para resolver ruga. E com produtos de skincare, né? Claro que são patenteados, né, pela própria Mary Kay. 20% dessas pessoas sentiram uma melhora. Então, sempre quando eu vou indicar para uma cliente começar a usar os produtos da Timewise, eu sempre indico. Primeiro, você faz o quê? Tira uma foto antes e depois de um tempo ali, depois de pelo menos 30 dias, você tira uma foto, né, no mesmo ângulo e compara, porque a olho nu, assim, aparentemente, a gente não percebe essa mudança excelente que a gente tem, né? Mas por isso que é bom, pelo menos, ir acompanhando a cada 30, 40 dias com uma foto mesmo, para que a gente tenha, né, essa visão aí da melhora. Então, eu tenho muitas clientes que elas fazem isso, esse processo, e enviam a foto para mim. Aí eu vou lá e monto, sabe, o antes e depois para elas, dá uma diferença incrível. Só aproveitar já que eu estou no game aqui para passar o hidratante no lábio. Então, a gente já falou sobre o complexo 3D, né? Espero que tenha ficado claro aí o que é esse 3D. E sobre os ingredientes, tá? Que é bem importante vocês saberem. Peptídeos anti-idade. O que são esses peptídeos, Patrícia? O que faz? O que é? Da onde que veio? De que mundo que, né? Qual que é a função dele? Ele suporta o colágeno e a elastina natural da pele, tá? Então, através de 4 aminoácidos que contribuem para a pele com uma aparência mais jovem e saudável. Esse é o processo do peptídeo, deixar a tua pele jovem e saudável. Eu amo, né? Eu amo injetável, gente. Injetável é vida. Mas assim, para quem não gosta, ou para quem ainda acha que não precisa, ou para quem não tem condição, às vezes, de estar, né, fazendo a cada 4, 5 meses o injetável, ele também contribui para essa pele mais jovem e saudável, tá? Então, o peptídeo, ele é só favorece, favorece, favorece. Resveratrol encapsulado. O que ele faz? Da onde que veio? O resveratrol ele neutraliza os efeitos negativos dos radicais livres, tá? Então, o que é causado aí? Pelo sol, pela poluição, pela má alimentação, pela luz azul, pela poeira, pela gordura. Então, ele trabalha em harmonia com os antioxidantes. Lembra que antioxidante é anti-idade, tá? Então, ele trabalha em harmonia com os antioxidantes naturais para fortalecer a barreira da pele. Então, ajuda a promover também um tom mais uniforme. É aí que entra, que muita gente fala, melhorou a cor da minha pele, clareou a minha pele. Então, Patrícia, esse kit, ele me ajuda nas manchas? Completamente. Eu sou prova viva que eu falo que eu tinha um melasma aqui, ó, em cima aqui, ó, e aqui dos lados, bem marrom, né? Eu tive depois da minha gravidez, mas ele era escuro, escuro. Até estava tentando achar um marrom aqui para mostrar para vocês, mas não tem nada marrom aqui, mas escuro, escuro, escuro mesmo. Então, claro que eu tenho um processo contínuo, né? Aí faz parte da rotina, é a rotina, gente. É como acordar, escovar o dente, é como dormir, escovar o dente, é como tomar banho todos os dias. Então, o skincare ali, 1 minutinho todos os dias. Ele é prático, né? Quando a gente pega o gosto pela coisa, tá? Vitamina B3, que é a mesma coisa do que niacinamida, tá? Então, o que é a niacinamida? É a vitamina B3, é a mesma coisa. Que ela faz o quê? Ajuda a uniformizar o tom da pele irregular. Então, a minha pele tá ou por algum motivo, com uma manchinha daqui, ou por algum motivo escurecida, ou mais avermelhada, tá? Então, assim, ele ajuda e contribui com a proteção antioxidante adicional. Tá? Então, a niacinamida ela é perfeita para isso. Então, vocês podem ver na imagem aqui, ó, os desenhos, né, dos peptídeos, vitamina e o resveratrol. E aqui tá a ficha do produto, tá?
Então, gel ou creme de limpeza para lavar o rosto, hidratante antioxidante. A gente até pode, né, continuar ali com o sistema, embora eu já tenha explicado, mas aqui ele está bem mais a fundo, tá? Prepara a pele para os benefícios das próximas etapas e cuidados. Então, ou gel ou creme de limpeza, ele limpa completamente, refresca, esfolia, deixa uma aparência mais iluminada, então ele está disponível nessas duas versões. Uma coisa bem importante que eu quero falar para vocês é sobre. Lembra que eu falei lá no início que eu peguei um hidratante para mim agora, com a pele normal a seca? Então, eu estou sentindo no inverno que a minha pele está mais sensibilizada. Mas por quê? Uma que é inverno, né? Então, a gente fica realmente com a pele mais sensível por causa do vento, e aqui na nossa região, né, venta bastante, mas também porque eu estou usando o nosso retinol 0,3, tá? Então faz alguns diazinhos que eu não estou usando, porque eu fiz um microagulhamento ali e tal. E então esse retinol ele justamente para ajudar a remoção de camada de célula morta, né? Mas eu sinto a necessidade de uma hidratação diferenciada, que a minha pele, eu percebi que ela ficou sensibilizada, porque eu sou muito branquinha, né? Então, assim, ó, quando a gente pode indicar a pele normal a seca, não só para a pessoa que tem pele normal a seca, mas também para quem tem pele sensível, tá? Então, o hidratante, como a minha pele está sensibilizada, eu posso indicar tanto o creme de limpeza quanto o hidratante para a pele normal a seca e também para a pele sensibilizada. Uma coisa bem importante, que eu não sei se vocês já perceberam ou não, quando a gente tem um sistema de cuidados com a pele Timewise com os 5 produtos, o que muda de um sistema normal a seca para um misto oleoso é somente o gel de limpeza e o hidratante, tá? Só esses 2 produtos. O fator de proteção é o mesmo para as duas peles, o creme de área de óleos é o mesmo para as duas peles e o gel de recuperação noturna é o mesmo também para as duas peles, tá? Então, a única coisa que muda é o kit básico, que é o gel de limpeza e o hidratante, ok? Os demais são todos iguais em ambos os kits. Hidratante e antioxidante, então, o que ele faz além de fazer aquela hidratação por 12 horas? Ó, devolve o brilho natural da pele, mantém a pele por 12 horas. Ele é rico em antioxidantes, que ajuda a reduzir a aparência de linhas, melhora a firmeza, e também em ambas as fórmulas, tá? Loção diurna com FPS 30 ajuda a retardar os sinais visíveis de envelhecimento da pele com a proteção UVA e UVB de amplo, tá? Espectro. Esse cuidado diário é essencial para a pele, inclui extrato de figo da Índia para ajudar a fortalecer a barreira de hidratação da pele. Então, ele só não é só um fator de proteção. Então, também ele fortalece a barreira de hidratação da pele, reduz a aparência de linhas. Então, ele também tem o complexo na fórmula, não é, ele não é só mais um fator de proteção como qualquer um que você compra na farmácia, tá? Então, ele reduz a aparência de linhas finas e melhora a aparência geral da pele, ok? Então, aqui já está especificado que ele é para todos os tipos de pele, tá? O gel de recuperação, ele funciona à noite, quando a pele tem maior poder de recuperação. E reconstrução, né? Não só de recuperação, mas é reconstruir tudo aquilo que a gente precisa repor. Ele inclui extrato de camomila, conhecido por trazer uma ação relaxante à pele enquanto você dorme. Ele suaviza a aparência das linhas de expressão e reduz também a aparência de rugas. Ele apresenta o resveratrol e uma mistura de derivados de vitamina, apropriado também para todos os tipos de pele. Cuidado avançado, tá? Então, a gente viu aqui com relação a isso, e aqui só faltou, ó, expor, mas aqui, como eu já falei para vocês, aqui embaixo, ó, creme de área de óleos, não faltou, não. Aproximadamente 2 meses usando, 2 vezes ao dia, usando metade do tamanho de uma ervilha. Essa aqui é a maneira de uso, tá? Mas aqui em cima, então, eu só esqueci de adicionar o cuidado que seria o creme da área de óleos, mas eu expliquei para vocês o que ele faz, né? Trata e previne linha de expressão, trata e previne olheira, trata e previne aqui, ó, a pálpebra caída, então é para esse aspecto aqui. Uma coisa bem importante é que essa região dos olhos, ela é de 9 a 11 vezes mais sensível do que o restante do rosto, tá? Então, não é qualquer hidratante que vai fazer efeito. A gente precisa do hidratante específico para essa região.
Então, por que não trabalhar com o complexo que a gente já sabe que ele tem, né? Que são ali os 3Ds. Vamos relembrar? O que que é o 3D? Defende, detém e devolve, ok? Então, vou descer um pouquinho mais aqui, até vou dar um... Aqui a forma de aplicação eu apliquei para vocês verem, tá? Então, sobre um pouquinho mais sobre a fórmula. Livre de óleo e fragrância, então a gente percebe aí que ele não tem, ele é realmente inodoro. Ele é dermatologicamente testado, tá? Aqui eu falo do kit da linha toda. Ele é testado para irritabilidade e alergia da pele. Então, ele é hipoalergênico, tá? Ele é não comedogênico. O que que é não comedogênico? Que ele não entope poros. Lá no meu início da Mary Kay, quando eu ouvia, né, nas reuniões, das explicações, falar que um produto era não comedogênico, no início eu tinha meio que vergonha, assim, né? Mas até que eu tomei coragem e, tipo, eu falei, mas é claro, a gente sabe, né, que ele não pode comer. Então, eu achava que o não comedogênico era que a gente não podia comer. Não tá errado, né? A gente não pode comer. Mas o não comedogênico, ele quer dizer o quê? Que ele não entope os poros, tá? Então, é adequado para peles sensíveis. Então, é muito importante que vocês tenham propriedade sobre esses atributos aqui, tá? Então, aqui eu tenho toda a ficha do produto. É claro que ele vai mudar com o uso individual, tá? Mas isso aqui eu já enviei para vocês, eu reenvio isso aqui para vocês, então é muito importante que vocês saibam disso, tá? Então eu quero agora passar um videozinho sobre esse kit para vocês, para que fique algo bem legal aí também, para que vocês... A Vânia Goy, que é a pessoa que vai falar sobre ele, gente, ela é especialista em pele, tá? Então vocês podem entrar aí no Instagram e procurar ela. A linha skincare mais vendida de Mary Kay, ela foi inteiramente reformulada, o que prova que não pode ficar melhor. Mary Kay me deixou testar tudo antes e eu quero contar 4 inovações que mais me chamaram a atenção nesse lançamento. Agora, a TimeWise mostra os primeiros resultados em metade do tempo. Em 2 semanas, já dá para sentir diferença na textura, na hidratação e no viço da pele, se você usar, claro, direitinho, com disciplina. Eu amei primeiro o gel de recuperação noturna, que tem essas cápsulas de celulose, que são um booster de vitamina e resveratrol, que é liberado quando você aperta o pump em contato com a pele. Legal, né? Que além disso tem o ingrediente calmante, o extrato de camomila, que ajuda a recuperar a pele para que você acorde com ela descansada e renovada. Também gostei do hidratante antioxidante, que tem uma textura super leve e pode ser usado de dia e à noite. Já vou explicar direitinho como que ele entra na rotina. A loção com filtro solar 30 também tem a textura perfeita para a pele das brasileiras. Está muito leve, nada pegajosa e com a quantidade de filtro que a gente precisa usar todo dia no rosto. E um ingrediente interessante, o extrato de figo da Índia, que ajuda a melhorar a função protetora da barreira da nossa pele. Agora vamos falar da rotina completa, usando todos os lançamentos na ordem certinha. De dia, você vai fazer 3 passos simples para limpar, hidratar e proteger a pele de agressores externos e de raio UV. O primeiro passo é lavar o rosto com limpador facial 4 em 1, que existe em 2 versões, para peles mistas a oleosas, numa textura gel, e para normal a seca, numa textura cremosa. Depois você vai aplicar o hidratante antioxidante e o creminho para a área dos olhos, e finalizar com a loção com filtro solar 30. À noite, você também vai fazer 3 passos simples para limpar, hidratar e regenerar a sua pele. Você repete o uso do mesmo limpador 4 em 1 que você usou pela manhã, aplica o gel de recuperação noturna e o creminho de olhos e finaliza com o mesmo hidratante antioxidante que você usou pela manhã. Fácil, vai. E dá para ver resultado em 2 semaninhas de uso contínuo. Bacana, né, gente? Então, na verdade, ela simplesmente ela resumiu aí um pouquinho do que eu expliquei para vocês. Só que eu gosto de ir a fundo, né? Eu gosto de ir a fundo mesmo, tá? Agora a gente vai falar sobre um queridinho, tá? Se ficou alguma dúvida sobre o kit 3D, me manda aí que a gente vai resolver, a gente vai solucionar isso aí, tá? Então, essa loção formadora, ela já teve, né? É a terceira vez que está vindo para o Brasil. Ela é sucesso de venda, sempre esgota, ela vem com edição limitada, sabe?
Então, assim, sempre quando está saindo do inverno, indo para o lado do verão, as pessoas começam a olhar mais para o corpo, cuidar mais do corpo, porque elas começam a ver as imperfeições, e não somente no corpo, gente, é do colo para baixo, tá? Então, sim, ela veio com o mesmo complexo do TimeWise 3D, defende, detém e devolve, tá? Então, hoje a Thay até me fez essa pergunta, se ela pode ser usada no rosto. Nada contra, tá? Mas ela é feita para usar do colo para baixo. Então, tem muitos vídeos, muito material que eu tô mandando para vocês, que vocês percebem uma diferença, assim, ó, dessa região aqui, tá, gente? Principalmente nas mulheres, né, acima de 40, que nem eu, que a gente sabe que essa parte aqui, ela demonstra, né? Demonstra realmente aí a idade da mulher, porque é uma área que a gente não tem muito cuidado. Eu, como eu falei para vocês, tudo que eu uso no meu rosto, geralmente eu desço pro colo. Então, assim, a loção, quando vem, antes que ela esgote, gente, eu sempre seguro aí pelo menos uns 3 para mim. Sempre. Porque daí eu vou usando gradativamente, sabe? Então, inclusive, eu estou sem. Eu até queria trazer, que chegou hoje para mim, ainda não consegui abrir. Inclusive, eu estou sem o, o que eu tinha, o pote que eu tinha, mas eu queria ter trazido para mostrar para vocês, mas não vai faltar oportunidade, tá? Então, assim, ele serve para redefinir o ritmo do envelhecimento precoce da pele, do pescoço aos pés. Por que que tá aqui da cabeça aos pés? Porque tem o sistema TimeWise que a gente falou agora há pouco, tá? Complemento perfeito para a sua rotina de cuidados da linha TimeWise. Por que que é um complemento? Porque a gente vai fazer o rosto e a gente vai descer para o corpo, ok? Isso a pele a longo prazo. É a mesma coisa do rosto. Então, ele não faz assim milagre do dia para a noite, de uma semana para outra, tá? Mas após aí o uso de 15 dias, 20 dias, 30 dias, você já começa a ver uma melhora incrível, tá? É o autocuidado para o corpo, para reforçar aí a capacidade da pele de ter uma aparência mais bonita, mais saudável por mais tempo. Então, vamos agora saber um pouquinho mais sobre os principais ativos, sobre tudo o que ela faz, a função que ela faz no nosso rosto, tá? No nosso corpo, do pescoço ao corpo. Então, a loção, ela conta, né, com o nosso complexo 3D, que ele é patenteado pela Mary Kay, e ela oferece benefícios visíveis de tonificação para a pele, tá? Então, assim, para a pele do corpo, por 24 horas de hidratação. Então, gente, qual que é o creme hoje que vocês usam que ele vai hidratar a tua pele por 24 horas? Alguém já ouviu falar nisso? Ah, eu comprei, eu estou usando alguma coisa que está hidratando minha pele por 24 horas. Não existe, não tem, né? Não, não tinha. É mais ou menos isso. Então, ela é aplicada 2 vezes por dia, tá? Então, o resultado ele é visível aí no corpo. Então, nas 2 semanas primeiras, 94% das mulheres perceberam que a pele ficou mais macia, tá? Isso é muito importante. E mais uniforme, mais macia. Então, a gente sente quando uma pele é mais lisinha, mais macia, mais maleável, tá? Em 4 semanas, em um mês, 81% das mulheres perceberam que a pele ficou mais firme. E é isso que a gente quer. A gente quer uma pele durinha. Claro que sem exercício, gente, sem água não faz milagre, né? Água, boa alimentação, tudo isso, né? Mas quando a gente quer um complemento para ajudar a nossa pele a tonificar e tornear e ficar mais firme, é isso aí. 77% perceberam que a pele ficou mais tonificada, né? Então a gente fala de firmeza e tonificação da pele. Em 8 semanas, ou seja, em 2 meses, 76% perceberam que a pele ficou com uma melhor definição, né? Então, ela está definindo a pele. Os principais ativos são os mesmos do complexo 3D, que vai incluir resveratrol encapsulado, niacinamida e um peptídeo antidade também, tá? Aqui tem coisinhas a mais, tá? Então é bem importante que vocês saibam que não é, senão não teria diferença, né? Uma coisa para o rosto e uma coisa para o corpo. Então, o que que ele tem a mais? A cafeína, que é para ajudar a energizar a pele, o extrato de açaí e vitamina E, que é uma dupla de antioxidantes para ajudar a proteger contra as agressões ambientais e neutralizar os radicais livres que aceleram o envelhecimento da pele. E a vitamina E,
tá? A vitamina E é conhecida pelos benefícios de suavização e condicionamento da pele. Extrato de abóbora, que ajuda a manter o colágeno natural da pele e deixar a pele mais firme, tá? Então, ela é potente nisso, com esse extrato de abóbora. Óleo de argan, que ele é rico em ácidos graxos essenciais e ajuda a manter a elasticidade natural da pele. Então, ela não faz com que a pele rasgue, sabe? A pele ela fica mais firminha, mas que ela tendo essa elasticidade, ela ajuda aí a não ter aquela estriazinha, sabe? Que devagarinho ela vai aparecendo na vida de todo mundo. Por isso que ela é a queridíssima das grávidas, que usam muito a loção firmadora junto com o extra emoliente. Então, a fórmula aí completa e maravilhosa que as grávidas amam é essa misturinha das duas, tá? A glicerina, que é um emoliente derivado de plantas para ajudar a equilibrar e manter os níveis de umidade da pele, tá? Dermatologicamente testado para peles sensíveis, então pode usar e abusar sem medo, mesmo aquelas pessoas que falam, eu não posso, eu sou sensível, testa. Pode testar e tem o respaldo da Mary Kay, tá? Taxa de uso. O tempo pode variar dependendo do uso individual. Então, aproximadamente um mês ao ser usado 2 vezes por dia. Dura mais, gente. Um potão desse tamanho, 246 gramas, eu acho que é, se eu não me engano, mas ele é enorme, ele é grande, tá? Ó, esse aqui, para vocês terem uma ideia, tem 127 gramas. E vocês sabem quanto é grande o gel de limpeza. Ele é o dobro, praticamente, tá? Então, ele é um potão grande. A textura dele é como se fosse a textura de um creme, assim, ó. Ó, é um creme hidratante, tá? Ele não é denso, tá? Então, ele é a mesma textura, assim, ó, de um creme hidratante. Ele é um pouquinho mais denso do que esse creme aqui da... Agora que eu passei, né? Vamos aproveitar, né? Mal não faz. Então, ele é pouca coisinha mais denso só, tá? Mas ele é a mesma textura, então ele é bem fluido, ele espalha, ele é uma coisa bem, bem assim, importante também, tá? Aqui vocês vão ter dúvida aí ao longo do tempo, conforme usar, conforme não usar, mas não tem segredo. A pessoa, ela quer ter um resultado bom, usa 2 vezes por dia, uma vez de manhã e uma vez à noite. Ela quer ter um resultado, mas pode ser a longo prazo, ela vai usar à noite depois do banho, tá? Então é bem tranquilo. Vamos ver um videozinho? Você lembra de mim? Eu voltei para cuidar do seu corpo, deixar sua pele mais firme, hidratada e tonificada por até 24 horas. O famoso complexo Time Wise 3D do rosto direto para o corpo. São 24 horas de hidratação e suavidade pura. Estenda o autocuidado para o corpo todo e veja os resultados em apenas 2 semanas. Você merece esse poder. Viu isso? Vocês perceberam? Prestaram atenção? Vamos de novo? Oi, você lembra de mim? Eu voltei para cuidar do seu corpo, deixar sua pele mais firme, hidratada e tonificada por até 24 horas. O famoso complexo Time Wise 3D do rosto direto para o corpo. São 24 horas de hidratação e suavidade pura. Estenda o autocuidado para o corpo todo e veja os resultados em apenas 2 semanas. Você merece esse poder. Quando ela fala em estenda esse resultado para o corpo todo, não necessariamente quer dizer que ela vai aplicar no corpo todo, tá? Não. Quer dizer que o complexo 3D está também agora voltado para o corpo, tá? Então, assim, gente, era rápido, era algo assim para vocês terem propriedade, tá? Para estudar um pouquinho mais, para falar um pouquinho mais sobre isso também para os clientes de vocês, para vocês poderem saber um pouquinho mais também sobre isso, sabe? Então, assim, é importante a gente saber, é importante a gente ter, assim, conhecimento sobre os produtos, porque não saber não é um problema, tá? Então, eu estou começando agora. O problema é a gente não ter interesse em desenvolver o nosso lado aí, que é o aprendizado, né, dos produtos. Então, assim, o cliente perguntou alguma coisa, não fica com dúvida, ou não deixa o cliente no vácuo, ou não fica sem responder, ou não responde qualquer coisa. Diri, eu preciso de ajuda nisso. Diri, você pode me mandar um material nisso? Ou dá uma aula disso para mim, me explica sobre isso. Eu estou aqui para isso também, gente. Então, assim,
é algo que a gente desenvolve junto, porque não tem como não dar certo, né? Então, quando a gente faz algo assim para o bem, para a melhora de todos, não tem como não dar certo. E quando a gente desenvolve isso, é importante por quê? Porque tudo vai acontecendo normalmente, né? Então, a gente vai desenvolvendo todo esse lado para que os clientes eles estejam mais bem atendidos, para que a gente fique com uma fidelidade maior dos clientes e para que também a gente gere, né, esse posicionamento também com os nossos clientes, ok? Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Se ficou alguma dúvida, daí vocês vão me mandando, tá? Um beijo e boas vendas. Maravilhosas vendas, na verdade.